E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre as novas tags do HTML5, pelo menos as principais. A gente tem a section, então serve para definir seções, e apesar dela ser mais global, talvez um pouquinho mais genérica do que a article, que a gente vai ver mais à frente, ela ainda é diferente de div. Então, com section eu falo que eu estou dividindo em seções, que aquilo é uma seção do site. Já uma div é algo genérico, é algo sem semântica, sem um significado. Depois a gente tem a article, que é semelhante à section, só que ela tem um significado mais específico. Quando você determina essa tag, você está falando que aquilo dali é um conteúdo mais importante. Então, a gente utiliza para exemplificar o uso da article, por exemplo, que funciona, por exemplo, para marcar um conteúdo do tipo de um artigo, de um blog ou de uma matéria de jornal. Então você tem um blog, tem todas as seções lá do blog, e onde está escrito realmente o artigo, pode ser uma article. A article indica que um determinado bloco contém informações e conteúdo importante. Ela é um pouco mais específica do que a section. Enquanto a section é um pouquinho mais global, é uma seção do site que pode agrupar vários elementos. A article já é mais específica, referente ao conteúdo, efetivamente. E uma forma que tem como saber é se perguntar: esse conteúdo é apropriado para se publicar em um feed? Sabe aqueles feeds? Antigamente a gente utilizava muito de RSS para saber das novidades de um site. E aí ele mandava só o resumo pra gente, ou melhor, só o texto. Ele não mandava mais nada assim desnecessário. Ele mandava só o texto, só o conteúdo importante. Então, talvez esse pode ser um jeito de tentar identificar a article. Mas saiba disso, a section é um pouco mais global, mais ampla. Já a article é algo mais específico para o conteúdo. A gente indica que aquilo dali é uma parte mais importante. Depois tem um header, que serve para agrupar o cabeçalho de uma seção. No header, normalmente a gente vai colocar navegação, títulos, subtítulos, área de pesquisa, o logo do site também fica no header. E uma coisa importante é que pode existir vários headers dentro de um documento HTML. Então, por exemplo, eu tenho a header principal do site, como aí nesse exemplo, e aí eu vou descendo dentro da section, eu tenho uma parte lá que é um cabeçalho. E aí eu posso inserir uma outra header. Então teria a header principal e a header dentro de uma section. E assim por diante. Eu posso ter várias headers dentro de um documento HTML. Claro que sempre respeitando a hierarquia e a semântica. No caso dessa header da section, por exemplo, poderia ser para aqueles botões de compartilhamento de redes sociais que ficam lá em cima, no topo, até mesmo aqueles caminhos de pão que a gente costuma dizer para orientar o usuário. Então, quando você acessa uma loja virtual, por exemplo, que está lá a categoria marcada em cima, microfone barra som barra microfone e tal. Esse caminho de links aí também talvez desse para colocar no header, dependendo do contexto. Depois a gente tem a nave, que serve para navegação, e ela é utilizada para navegação do site. E quando a gente coloca a nave, a gente está dizendo para o Google, para o navegador, para quem for utilizar através de leitores de tela, que aquilo é a navegação do site. Também pode existir mais de uma nave dentro de um site, mas normalmente a gente utiliza ela somente para a navegação principal, seja para levar para outras páginas, seja para navegação entre as seções internas. E a gente também tem um aside, que serve para conter conteúdos relacionados ao conteúdo principal, mas que poderiam ser retirados. E como assim ser retirados? É um conteúdo que ele tem relação com o conteúdo principal, mas caso ele saia do conteúdo principal, ele não vai interferir no entendimento daquele conteúdo. Seria mais ou menos como um parêntese, ou às vezes quando a gente vai explicar um termo dentro de um texto, a gente coloca entre vírgulas. Se a gente retirar aquilo dali,
o texto continua com sentido. O aside seria mais ou menos assim. A gente utiliza ele para barras laterais, como propagandas, link de navegação para as redes sociais, ou seja, links externos, diferente da navegação principal do site, e qualquer conteúdo que possa ser entendido dessa maneira. Por fim, a gente tem a footer, que a função dela é bem parecida com o header, só que ao contrário. Ela é para a parte final do site, é o rodapé. E ela serve para agrupar conteúdos que a gente coloca no rodapé mesmo, como informações de direitos autorais, dados do autor, link para quem link de documentos relacionados, talvez outra navegação, um mapa do site, entre outros. É o header, só que o contrário. A gente tem o header, o início, e tem o footer, que seria o fim, o rodapé. E essa é a estrutura básica, principal do HTML5. Essas são as tags que realmente trouxeram mais semânticas. Tem outras, por exemplo, tem a main, que é uma tag geral, que você pode utilizar também, mas com certeza as principais são essas daí. Essas são as mudanças que mais impactaram na hora que a gente está desenvolvendo o código. E apesar de poder parecer um pouquinho complicado, mas na prática ficou bem mais fácil. E quando a gente colocar a mão na massa, você vai entender de uma melhor maneira. Pode apostar. E só para ratificar um pouquinho sobre a tag section e article, porque existe uma certa confusão e até normal, porque elas têm valor semântico parecido, só que section é para a seção do documento, article é para o conteúdo principal do site, conteúdo normalmente texto, imagem, não a questão estrutural. E um article pode estar dentro de um section pode estar dentro de um article, e por isso que às vezes tem essa confusão. Mas um exemplo aí que eu utilizei, que é o do meu site, que é um site one page. Essa versão antiga, você pode perceber que eu coloquei uma section para a parte ali da home, que seria a parte inicial, depois uma outra section, ou seja, uma outra seção do meu site. Aí nesse exemplo eu tenho 3 seções, e na parte efetivamente onde eu falo sobre mim, onde tem um pouco sobre o meu currículo e tudo mais, eu deixei uma article, porque é o conteúdo principal. Até mesmo a ideia ali, conceito, na primeira parte, eu não precisei colocar em article, porque ali é só título e subtítulo, aí eu coloquei H1, H2. Não teve necessidade na minha interpretação na hora que eu estava desenvolvendo. Já nessa parte, que sim é um pouco mais de conteúdo, de texto, uma parte mais importante, eu coloquei como article. Então sempre lembre-se que section é um elemento mais genérico, que ele divide o conteúdo, e ele pode dividir de várias maneiras, e você pode ter várias sections dentro de um site. E a article é um elemento mais específico, que serve para colocar os principais conteúdos do documento. E se você quiser saber mais sobre essas tags, seja do HTML5, seja as tags do método item DaVinci, dá uma lida no e-book de HTML e CSS que está disponível aí para você. No e-book eu falo de forma mais detalhada sobre algumas coisas que a gente viu no vídeo, que a gente viu na prática. Então, por exemplo, sobre as tags 8020, eu falo o significado de cada tag, eu falo o porquê, como elas funcionam, e de uma forma mais detalhada, de uma forma diferente, já que está em texto, eu consegui colocar mais informações aqui sem deixar tão pesado assim, porque num vídeo, por exemplo, tem coisas que se eu ficar me apegando vai ficar um pouquinho longo e talvez cansativo. Então, no e-book de HTML tem como você entender isso de uma maneira diferente, tá bom? Se você tiver mais dúvidas, então, sobre HTML e sobre também essa questão das tags do HTML5, dá uma lida no e-book, porque lá tem tudo isso que eu passei e muito mais. E a gente vai continuar vendo HTML, sim, a gente vai ver, principalmente na hora que a gente for fazer o site SpeedStreet, colocar no código efetivamente.
Mas aí já é a questão mais prática. Se você precisar de mais informação, se você precisar tirar dúvidas, por exemplo, sobre a tag spam, quiser entender, rever o que se trata, dá uma lida no e-book. E aí depois você pode também dar uma olhada de novo no vídeo e fazer esse intercâmbio aí, fazer essa ligação entre os dois conteúdos, o e-book e os vídeos. Então é isso. Essas são as aulas de HTML. Por enquanto a gente vai dar uma pausa para nós iniciarmos o CSS. Vamos começar a ver o CSS, como ele funciona e também mexer um pouquinho na folha de estilo em cascata. Eu vou indo nessa. Isso daí. Forte abraço e até mais. Fui!